Olá, vamos começar hoje um novo conteúdo e vamos ter algumas aulas sobre isso, que é princípios do treinamento. Eu creio que em todo curso de educação física tenha a disciplina de treinamento esportivo, e em treinamento esportivo há um conteúdo específico de princípios do treinamento. Então eu vou dar aqui hoje em algumas aulas, falar um pouco sobre os princípios do treinamento aplicados ao treinamento de força. Porque princípios do treinamento envolve, imagina, só de esporte a gente tem uma infinidade, né? Então, quando a disciplina de princípio de treinamento tem que fazer uma abordagem muito geral, porque são muitos desportos, muitas categorias na nossa área. Então, o princípio específico, essa discussão específica para treinamento de força costuma ser pequena. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Princípios do treinamento surgiu muito tempo atrás com uma ideia, com uma nomenclatura inclusive diferente, que era princípios científicos do treinamento. Depois, com o tempo, a gente acabou encurtando isso, a gente passa a falar, a gente tem falado princípios do treinamento, mas a ideia é princípios científicos do treinamento. Por quê? Já há bastante tempo se percebe que há uma base científica do treinamento, coisas que dão fundação para o treinamento físico, ou seja, coisas que sem não é possível o treinamento físico. Então essa é a ideia. Que cientificamente já há bastante tempo a gente sabe, temos clareza para um punhado de coisas sobre questões científicas relacionadas ao treinamento. Quando surgiram os princípios, eram alguns. Com o tempo, vários livros começaram a colocar outros princípios, e boa parte desses princípios que não se sustentava cientificamente, boa parte era achismo, boa parte é chute. Isso ainda obviamente está descrito em vários livros. Há livros que chegam a colocar 15, 16 ou mais princípios, e não se sustenta porque boa parte daquilo que chamam de princípios está dentro de um princípio já fundamentado. Alguns não se sustentam mesmo, e muita gente tenta às vezes criar um novo conceito, até com uma estratégia de marketing pessoal. Então, eu particularmente penso que os princípios não mudaram muito de lá para cá, e quando a gente descobre alguma coisa, acaba caindo dentro daquilo que já se falava um punhado de décadas atrás. E eu estou fazendo toda essa introdução aqui para chamar a atenção para este livro aqui do professor Anselmo José Pérez. Professor Anselmo foi professor aqui na UFES por muito tempo, foi meu colega de trabalho e se aposentou recentemente. E o Anselmo produziu esse livro muito legal, um livro que recomendo muito, porque o professor Anselmo tem duas características muito importantes. Uma, que ele é muito estudioso, e outra, que ele é de fato um atleta. Então é um corredor desde sempre, corre há muitos e muitos anos, participa ainda de uma infinidade de corridas de longa duração. Então ele consegue juntar nesse trabalho todo o conhecimento que ele acumulou, com o conhecimento que ele acumulou científico, com a prática, que era basicamente aplicar aquilo que ele vinha estudando. E ele deixou então esse material muito legal para a gente, recomendo bastante. E eu estou falando então do Anselmo, porque o Anselmo ele traz uma clareza sobre os princípios que eu gosto muito, que é o seguinte: ele traz a ideia dos princípios para dar alguns de novo. Então, essa ideia de 1 milhão de princípios que aparecem em alguns livros, o Anselmo ele traz de uma forma didática, ele divide em dois componentes, os biológicos e os organizacionais. Ou seja, biológico é aqueles mais relacionados
a própria biologia, e que obviamente a capacidade, a gente não tem grande capacidade de mudar, e os organizacionais, que são mais dependentes da nossa intervenção. Então, por exemplo, voltando aqui, a individualidade biológica é uma coisa que é, obviamente, biológica do indivíduo, e as pessoas respondem de forma muito diferentes para o mesmo estímulo, o mesmo treinamento. Já os de organização, já depende da gente. Como que vai ser a sobrecarga? Depende de mim enquanto profissional. A continuidade, como que vai ser a frequência do meu trabalho, como que eu vou conduzir isso, que tipo de treinamento eu vou dar. Então, gosto muito dessa clareza aqui do professor Anselmo, e que deixou esse presente aqui. Vale a pena, quem puder, quem quiser comprar um livro de treinamento, sem dúvida é o livro que eu recomendaria, de treinamento esportivo, né, um treinamento mais geral. Aí depois você tem coisas, treinamentos mais específicos, aí tem também outras literaturas. Bom, então assim, eu concordo com o professor Anselmo, e eu não faço diferença. A única diferença que eu faço é que eu incluo a variedade. Isso porque, eu vou mostrar isso mais adiante, que no caso do treinamento de força, a gente temos um acúmulo de conhecimento, principalmente na última década, mas podemos falar nas últimas duas, que tem mostrado a importância da variedade para o ganho de força e hipertrofia. Isso eu vou discutir mais adiante. Então, eu incluo a variedade aqui porque, de fato, eu acredito nela como um princípio importante. Os demais, a mesma coisa do professor Anselmo. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. O Anselmo, a ideia de inter-relação volume-intensidade, que é um princípio clássico, o Anselmo coloca essa ideia dentro da sobrecarga, né? A diferença que eu faço aqui, mas é só para uma questão didática, é fazer uma separação didática, mas de fato uma coisa, o volume e intensidade está dentro da ideia de sobrecarga, tá? Então é só uma questão didática. O restante, eu sigo a mesma lógica do professor Anselmo. E eu vou falar hoje sobre o princípio da adaptação, que alguns também chamam o princípio da recuperação, que é o seguinte: quando eu dou um estímulo, e aí antes disso, eu acho que vale muito a pena a gente dizer o seguinte: exercício físico é um tipo de estresse, ou melhor, né, o conceito de estresse é um pouco mais complicado. Estresse está mais relacionado à resposta do que necessariamente ao estímulo. Mas o exercício físico é algo que tira o seu corpo da homeostase, tira o seu corpo de um ponto de conforto, e gera uma resposta de estresse. Acho que assim fica melhor. E isso pode ser de muitos tipos. Eu posso dar um estímulo muito fraco, um estímulo progredindo, médio, forte. Eu estou colocando de um jeito menos objetivo, porque a ideia aqui é a gente ter uma compreensão dessa ideia de estímulo. Mas eu poderia, por exemplo, dar um estímulo pelo exercício que fosse incessante, ou seja, de forma contínua, sem parar. E quem já fez exercício sem parar sabe muito bem o que dá, ou seja, não dá tempo de se adaptar. Então, quando eu dou um estímulo, algo que gerará uma resposta de estresse, algo que tira o corpo do seu estado de homeostase, eu preciso de um tempo para que o corpo se recupere, o corpo reaja, se recupere, se prepare para um novo estímulo. Por isso que também vem a ideia de recuperação. Se você dá estresse seguidos e não dá tempo de recuperação, você pode chegar a um nível disso aqui, dores, lesões, principalmente lesões e coisas, pensando cronicamente em coisas bastante graves. Então, essa ideia de
de estresse, quem traz o conceito de estresse e aponta isso é um pesquisador que produziu muito famoso, Hans Selye, e ele tem um conceito que ele estabeleceu da síndrome da adaptação geral, que vocês podem tem muita coisa sobre ele, mas eu peguei só um videozinho para quem não sabe o que é a síndrome da adaptação geral. Vocês conseguem achar aqui? Eu acho que está em inglês, mas dá para colocar legenda. Acho até que já está legendado. E só para vocês terem noção do que é a síndrome da adaptação geral, que foi descrita pelo Hans Selye, que é a pessoa que apresentou esse termo chamado estresse, e outras coisas ele apresentou, né? Não só o estresse. E essa ideia de estímulo e adaptação tem tudo a ver com isso, porque o exercício é um agente que causará uma resposta estressora ampla a depender do tipo de estímulo que eu dou. Então eu posso dar um estímulo fraco e aí não provocaria uma resposta, acho que eu coloquei a palavra errada aqui, não provocaria uma resposta importante, né? Por exemplo, eu caminho, subo escada e faço um punhado de atividade durante o dia que não provoca uma resposta importante porque meu corpo está adaptado a isso. Então esse estímulo é um estímulo fraco, está dentro do meu padrão de comportamento fisiológico. Pode ser médio, que causa que gera uma resposta estressora. Pode ser mais acima do médio, que eu estou chamando aqui de forte, que vai provocar uma estimulação significativa. Então, você vai gerar uma resposta estressora ampla, e isso mexe num monte de coisas fisiológicas. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. Então, depois que eu dou um estímulo desse forte, eu preciso de um tempo de adaptação. Não só o tempo. Eu preciso, por exemplo, neste tempo, de uma alimentação que seja suficiente para eu conseguir restabelecer minha matéria orgânica, já que nós somos matéria orgânica. Então nós precisamos de alimentação. Então eu preciso descansar, me alimentar bem, conforme as diretrizes nutricionais, e só depois de recuperado, quando eu tenho uma adaptação compensatória, eu voltar a ter um outro estímulo. Então essa é a ideia do treinamento físico. Dou um estímulo que seja suficiente para causar uma resposta estressora, mas depois eu tenho que dar um tempo e me alimentar e dormir bem, enfim, ter uma boa recuperação para que eu tenha uma adaptação compensatória. Uma adaptação compensatória significa que o meu corpo vai vai produzir um conjunto de respostas que irá para além do que você estava antes, ou seja, um sistema para um nível superior ao que você estava antes. Vamos dar um exemplo aqui só o exemplo fica mais fácil do que a gente ficar tentando conceituar demais. Mas se você, por exemplo, pegar uma enxada e for capinar durante um dia inteiro, você vai possivelmente chegar nesse nível aqui, ou seja, você vai ter um estímulo repetido, contínuo, que pode chegar no final do dia e a sua mão vai estar em carne viva. Essa região de calosidades pode estar em carne viva, porque você deu o estímulo. Quando eu falo forte, não é forte no sentido só de intensidade, não é isso. Basta ver, por exemplo, quando a gente fala de lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo não exige grande intensidade. O problema é o esforço que é repetitivo e não dá tempo de uma adaptação. Então eu posso chegar a níveis de dores, lesões, se eu dou um estímulo assim. Agora, nesse mesmo exemplo, se você hoje vai pegar essa enxada e vai capinar um lote por
hoje 30 minutos, amanhã ou depois de amanhã mais 30 minutos, depois de mais 24, 48 horas mais 30 minutos, enfim, você vai fazendo isso de forma progressiva, lenta, o que você vai ver na sua mão? Calosidades. Ou seja, o corpo que se adaptou àquele estresse porque percebendo que ele precisava de uma compensação, porque senão ele não aguentaria. Então, aqui, quando eu dou um estímulo ali de 30 minutos e dou um tempo, eu vou me adaptar. Coisa parecida vale para a exposição ao sol, né? Se você ficar o dia inteiro no sol, você vai sair com queimaduras seríssimas. Se você fica 10 minutos, 15 minutos, depois, né, e cada dia você fica um pouquinho, dá tempo do corpo produzir melanina e se criar uma adaptação compensatória para você não chegar no nível como esse. Tá? Então, só para dar alguns exemplos, mas a hipertrofia é basicamente isso. Por que uma pessoa é muito musculosa? Porque ele está dando estímulos fortes, o corpo está entendendo que precisa compensar, precisa de uma compensação. Bom, seguindo, para não ficar a vida inteira só nesse slide, só um slide maior sobre a síndrome da adaptação geral do Hanselli. Então, quando eu falo de uma resposta estressora, eu estou falando de muitas coisas. É mais comum na literatura a gente falar sobre desempenho físico. Por exemplo, o que essa imagem está mostrando para mim? Aqui eu dou uma carga de trabalho, né, uma sessão, por exemplo. O que eu vou perceber depois de uma sessão de treinamento de força? Isso vale para qualquer desporto, mas só para a gente ficar na nossa área. Eu vou perceber uma queda do rendimento. Logo depois que você fez a sessão de treino, você vai ter perda de desempenho. Você não tem a mesma capacidade de antes. Se você depois permite a recuperação, então aqui você teve a fadiga, né, durante o treino, queda do desempenho, com a recuperação, tempo e alimentação adequada, você vai voltando à sua capacidade anterior. Então vai acontecer um punhado de coisa aqui, restabelecimento dos substratos energéticos, restabelecimento da capacidade da integração neuromuscular e um punhado de coisas que eu vou citar daqui um pouquinho. E a ideia é que o organismo busque uma compensação, ou seja, esteja no nível agora acima para aguentar aquela carga, uma carga que pode ser um pouco maior. Se você não der uma outra carga nessa região aqui, neste momento que você está compensando, o corpo tende a voltar para o seu ponto basal, para a sua homeostase. Nesse exemplo aqui ele viu alguma pequena alteração aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. Então eu teria aqui a fadiga, recuperação, uma supercompensação que seria uma compensação para enfrentar o estresse que está vindo quando eu dou tempo. E se você não der um novo estímulo aqui, eu volto para o pré-carga. Essa figura eu tirei desse artigo que vocês veem aqui. Mas quando eu falo desse estresse pelo treinamento físico, não é o que acontece que não é só a perda do desempenho, acontece um monte de coisa. Ó. Eu vou ter redução de ATP e fosfocreatina, e os comportamentos em termos gráficos serão parecidos, não a velocidade. Isso aqui, por exemplo, pode levar 24, 48, 72 horas ou mais. ATP, PC, não. Isso recupera bem mais rapidinho. Glicogênio também já leva mais tempo, mas você vai ter um comportamento gráfico aproximado, de perda depois do desempenho e uma recuperação. Cada coisa que eu estou mostrando aqui em tempo diferente. TPPC em tempo mais rápido, glicogênio leva mais tempo, microlesões mais tempo ainda, inflamação mais tempo ainda. O prejuízo do acoplamento, excitação, contração tende a ser bem mais rápido. Todas essas coisas aqui levam a isso que nós estamos vendo, perda do desempenho, né? Coisas como isso levam à perda do desempenho. Você também terá uma resposta neuroendócrina clara, que o Hanselli caracterizou lá nos seus estudos, lá pela década de 50, ou talvez um pouco antes, que é uma resposta do sistema nervoso autonômico muito clara, do eixo
hipotálamo, hipófise adrenal, ou seja, eixo caracterizado por um eixo de resposta estressora, porque você está dando estresse, né? O exercício estimula essa resposta de estresse. Cortisol, que é um hormônio que faz um monte de coisa, mas uma importância dele é no processo de oferta de substratos. A proteólise tem essa lógica para o cortisol. E aí vai, adrenalina, resposta motora simpática, então você vai ter inclusive alterações da hemodinâmica, proteolítica, imunológica, isso para citar algumas coisas, tá? Só porque às vezes a gente fala dessa curva, mas essa curva acontece para um monte de coisa, mas não no mesmo tempo. Tem coisa que recupera mais rápido, tem coisa, por exemplo, o meu desempenho de força, eu posso estar neste ponto, mas a minha resposta inflamatória ainda não está aqui, ela ainda está se recuperando. Né? E no caso da resposta inflamatória, voltando, né? Porque normalmente ela tende a aumentar e depois reduzir. Então não acontece sempre na mesma velocidade. Eu posso inclusive estar com um certo grau de lesões, microlesões em fibras e ter o meu desempenho restabelecido. Isso também pode acontecer, não é impossível. Tá? É só porque são curvas diferentes. Isso aqui dá um exemplo do que acontece após uma sessão de exercício pesado. Isso aqui tá nesse artigo, eu vou citar ele daqui um pouquinho grande para vocês terem acesso, mas ele fala aqui de 30 ações excêntricas máximas, que é bem pesado, e ele mostra aqui os comportamentos. Então ele vai dizer aqui, ó, antes, logo depois que fez as 30 ações excêntricas, perda de força do desempenho, perda da amplitude do movimento, isso é uma outra coisa que hoje é bem caracterizada e que acompanha a curva de força. Se você reparar o comportamento da força, a recuperação, você perde amplitude de movimento, tem sido usado inclusive como um marcador como estratégia de reestímulo. Lá em cima, o que a gente vê aumentando? O inchaço muscular, ó, isso aqui é por dia, ó. Então o inchaço foi muscular até o 5º dia, estava aumentando com tendência, possibilidade de continuar. Não dá para saber porque ele parou aqui. Creatina quinase, que é um marcador de lesão celular muscular, também aumentou, já com tendência de queda lá pelo 4º dia. E a dor muscular, que de modo geral, a maior parte das vezes o pico de dor é na casa de 48 horas, depois começa a cair. Mas repare que em 5 dias, nada disso tinha voltado ao basal, ainda não tinha se recuperado. Então, aquela curva que eu mostrei lá atrás, às vezes pode ser para cima, igual eu estou mostrando aqui, ó, sobe e depois desce. Para a força que é para baixo, porque eu perco a força e depois vou recuperando. Veja que no 5º dia ainda não tinha recuperado, amplitude de movimento também não. Então, quanto tempo eu preciso para recuperar o meu desempenho? Depende do tipo de estímulo que eu vou dar. E isso a gente vai falar com mais calma mais para frente. A resposta inflamatória, por exemplo, ele chega a mostrar que em 20 dias, nesse mesmo trabalho, ainda não tinha voltado completamente ao basal. 20 dias aqui, 8 dias aqui. Então, para algumas, quando eu falo resposta inflamatória, para alguns, ele mediu um monte de coisa. Cada coisa, cada coloração que a gente está vendo aqui é uma coisa diferente que ele mediu. Mas aqui, caracterizando principalmente filtração de leucócitos. Aqui mediu RNA de citocina e quimiocina, que são estimulantes da resposta inflamatórias, só para mostrar que há coisa que leva bem mais tempo. Tá? Então nem tudo acontece ao mesmo tempo. Então esse é o artigo que eu estou citando ali atrás, e ele diz, em algum momento do artigo, estudos sugerem, ele cita lá alguns estudos, que danos musculares que reduzam a força muscular em 20% seriam necessários 2 dias de repouso. Então se você dá um estímulo e a perda de força foi na casa de 20%, você precisaria de 2 dias de repouso para recuperar esse 20%. Se você deu um estímulo e a pessoa perdeu 50% da força, precisaria pelo menos 7 dias de repouso para você se recuperar. Na verdade, eu falei aqui recuperação da força, mas ele está falando basicamente da inflamação, né? Então,
se você dá um estímulo e perde 50% da força, você precisaria pelo menos 7 dias, para ter uma recuperação, para voltar ao basal o seu processo inflamatório. Tá? Então a perda de força é também um marcador de reestímulo. Dependendo do quanto que eu perco de força, eu tenho que dar mais tempo de descanso. Se eu perder pouco, eu dou menos tempo de descanso. Mais à frente a gente fala disso. Então veja, a capacidade de geração de força é considerado um método confiável e válido para avaliar o grau de dano muscular. Então o que ele está querendo dizer é, se você deu um estresse e a pessoa perdeu força, isso estará associado a dano muscular. E você precisa dar descanso para a pessoa se recuperar. Então, eu estou falando do princípio da adaptação e da recuperação. Ou seja, eu dou um estímulo, tenho que permitir a recuperação, porque senão o seu corpo não vai aguentar. O artigo, na verdade, esse artigo é um artigo bem legal, só que como a figura ficou meio embolada, eu vou pegar uma figura aqui de um cara que tem um site chamado Chris Beardsley, e ele faz uns infográficos bonitinhos como esse aqui, então fica mais fácil da gente enxergar. Mas ele está citando basicamente o que aconteceu nesse trabalho. Ele fez um monte de ações musculares, de exercícios diferentes, são vários exercícios diferentes, e ele avaliou o seguinte: como que foi a recuperação de cada músculo ou grupo muscular. Então ele deu, o interessante aqui ele deu o mesmo estímulo, se eu não me engano era 80% de um RM para cada grupo muscular desse. Então, ou seja, ele trabalhou o mesmo número de séries, se eu não me engano, não sei se foram 5 séries de aproximadamente 10 repetições, alguma coisa assim, está lá no artigo. Mas o que ele percebe é que a intensidade foi a mesma, mas a recuperação dos músculos não foi igual. Se a gente olhar aqui, ó, o peitoral maior, deixa eu falar do início aqui, para não ficar muito confuso. Aqui ele mostra, então, antes, você deu o estímulo, o que a gente percebe? Perda de força. Tá? Perda de força. Todos os músculos perderam força, depois da sessão de treinamento. E aqui ele vai fazer então ele até diz, ó, pós a sessão de treinamento, pós-workout. E aí depois ele dá alguns dias de recuperação e vai medir a cada dia o comportamento da força. E ele repara, então, que o peitoral maior, depois desse estímulo ali, dado, eu acho que essas ações aqui foram ações excêntricas também. Tá? Não estou lembrado exatamente o número, mas foi um conjunto de ações excêntricas e por isso essa dificuldade de recuperar aqui. E alguns músculos, como o peitoral, ó, em 5 dias ainda estavam longe de voltar ao basal. Aqui o bíceps, aqui o tríceps, e o que perdeu menos foi o quadríceps, teve um estresse menor, e os músculos da panturrilha. Então eles perderam menos força, e possivelmente a recuperação dele claramente vai chegar ao basal antes do que essa é a tendência aqui. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Que os músculos para a mesma intensidade relativa podem aparentemente ter tempo de recuperação diferente. Isso nos leva a pensar que o treinamento, o intervalo que eu dou de treinamento pode ser diferente dependendo do músculo. Tá? Então não teria um número padrão, isso é uma coisa muito clara hoje, não há um número padrão de quando que eu volto a treinar. Né? Então não é sempre 48 horas depois, nem sempre 72, nem sempre 24. Vai depender do estímulo que eu dou e depende inclusive de qual músculo que eu estou estimulando. Essa figura aqui, ela representa para a gente, é uma ilustração interessante para a gente pensar no que seria
uma evolução ideal no treinamento. Então, pensando no treinamento, numa evolução ideal, eu dou um estímulo, né, e aí eu gero aquele efeito que eu já citei ali atrás, de perda de desempenho de um punhado de coisa, que eu estou colocando aqui como de um termo bem geralzão, chamando de catabolismo, mas é um punhado de coisa que acontece, com uma perda de desempenho, tempo para recuperar, uma compensação para enfrentar o estímulo que virá. Então essa é a resposta do corpo, ou seja, busca uma compensação para enfrentar um novo estímulo. E aí o ideal do novo estímulo é acertar neste ponto aqui. Isso é ideal. O detalhe é que este ponto aqui, ele é invisível, a gente não sabe qual é esse ponto. A gente tem alguns marcadores, algumas sinalizações para dar o reestímulo, mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige, talvez seja uma das tarefas mais complicadas do treinamento. Porque eu posso acertar, dar o reestímulo em vários pontos. Ó, pode ser aqui, aqui, ou até antes, aliás, né? Pode ser, eu posso não ter esperado completamente dar o reestímulo aqui. E posso esperar demais para dar o reestímulo quando já voltou ao basal. Como um punhado de coisa ou é invisível ou é difícil de mensurar, como o próprio desempenho físico, não dá para você ficar medindo toda hora, a qualquer momento, em qualquer horário. Então, essa é uma tarefa complicada. Mas se eu acertasse sempre este ponto, eu ia ter essa evolução. Sempre ia evoluindo. Bom, você vai me perguntar assim, e como que eu sei se eu estou acertando? Bom, isso não, o que você está acertando aqui é fácil de saber se o seu cliente estiver ganhando, seu atleta, seu cliente estiver tendo ganho de desempenho, você está acertando em algum ponto aqui. Ainda que um dia ou outro, de repente, você erre, mas de modo geral, se a pessoa está tendo ganho, imagina, eu estou treinando alguém para hipertrofia, com objetivo de hipertrofia, e se essa pessoa vai ganhando hipertrofia ao longo do tempo, quer dizer que eu estou acertando. Certamente estou mais acertando do que errando. Agora, aonde? Essa é talvez uma das coisas mais complicadas, que exige bastante cuidado, e é isso, e a gente vai discutir muito sobre esses cuidados ao longo da disciplina, de tentar achar esse ponto ideal aqui. Tá? Então, esse é o estímulo ideal. Se eu ficar esperando voltar para dar o estímulo de novo, igual aqui, o estímulo então não está abaixo do ideal, eu vou ficar sempre na mesma. E eu posso inclusive errar, né? Por exemplo, eu dou o estímulo, enquanto está subindo, eu dou o estímulo aqui de novo. Aí eu vou ter queda, estou subindo, dou outro estímulo, caio de novo. E aí eu posso entrar no que se chama de compensação negativa. Falo disso mais adiante. Mas o que eu quero dizer então é o seguinte, eu posso acertar em vários pontos, e se eu acerto em pontos diferentes, eu vou ter evolução de ganhos diferentes. Então, quando você ouve alguém dizendo que essa pessoa diz, não, mas a forma como eu treino para mim é a melhor forma, é preciso ter muito cuidado, porque há muitos jeitos de ganhar. Eu posso ganhar em diferentes inclinações. Então, aquilo que deu certo para uma pessoa, de repente, poderia ter tido uma resposta ainda melhor se tivesse treinado adequadamente. Então, precisa ter cuidado com isso. Ganhar não quer dizer ganhar da forma mais eficiente. Tá? E aí são coisas, sobre isso, uma das coisas que a gente vai discutir muito no curso é sobre isso. Né? Tentar buscar a eficiência, um treinamento eficiente, que não é só ganhar, mas é ganhar o máximo possível, com a máxima segurança possível e com o máximo de economia possível. Essa é a ideia dessa disciplina. Então, se o treinamento for ótimo, a gente tem uma supercompensação positiva, é um conceito que vale a pena registrar, não esquecer. Se o treinamento for muito intenso, então se eu não espero a recuperação e vou dando outro estímulo pesado, então eu entro numa fase, numa descendente, isso é chamado de supercompensação negativa, não é um termo muito legal, mas é um termo comum, então é importante registrar isso também.
E a supercompensação neutra seria, voltando aqui, seria se eu continuasse aqui. Então eu teria supercompensação neutra se eu ficasse sempre aqui, a supercompensação positiva se eu acertar, e aí eu posso acertar em diferentes pontos, como eu disse, eu posso inclusive acertar 3 dias e errar um, né? A longo prazo eu vou ter ganho, apesar de, né, 3 passos para frente e 1 para trás, você vai seguir para frente apesar dos atrasos. E a supercompensação negativa. Bom, agora a pergunta que sempre me fazem e que é uma pergunta que, se alguém tivesse a resposta que servisse para tudo e para todos, nós resolveríamos quase 100% dos nossos problemas em treinamento, que é como saber o momento do reestímulo. Claro que eu vou discutir isso, vou mostrar que nós temos várias estratégias vários marcadores para dar esse reestímulo, mas que é sem dúvida a tarefa que exige mais cuidado, trabalho, compreensão e dedicação da sua inteligência para poder acertar o mais alto possível naquele ponto da compensação. Tá? Essa pergunta eu respondo então na próxima aula, vou parando por aqui porque já está bastante longa, sempre deixando o nosso livro de propaganda. Quem quiser pode acessar o meu site ou por esse QR Code. A Edufis também agora já tem ele disponível no repositório da editora. Então aqui é só um tamanho maior. E, isso aqui é do blog nosso que está ativo. Eu falo nosso porque, além de mim, muitas outras pessoas vão ajudar. Inclusive, a última postagem não foi minha, foi da minha amiga Elis e meu amigo Divanei, doutor e doutor em fisiologia. Esses são os 2 últimos posts que estão lá. De vez em quando eu vou deixar aqui só como uma propaganda. E eles falam, primeiro foi meu falando sobre a relação entre exercício físico e redução do risco de doença cardiovascular. É uma pergunta que eu tento responder. E aqui a Elise e o Divanei tentam responder essa pergunta, né, apresentam um conhecimento sobre isso. Se o treinamento de força enrijece nossas artérias? Essa é a pergunta. Dá uma passada lá, pode ser por esse QR Code aqui. Então até a próxima aula.